Paz do Senhor, meus amados irmãos, como estão? Espero que estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma aula e neste primeiro trimestre nós estamos falando a respeito da defesa da fé cristã. Hoje nós estamos na terceira aula, meus amados, e nós estaremos falando sobre o Deus triuno. Nós estaremos falando sobre as heresias que estão relacionadas a esse entendimento bíblico. Amém? Então nós estaremos falando, mas não vamos perder tempo, não é uma aula longa, mas é uma aula na qual nós precisamos prestar muita atenção para entendermos de fato as heresias a respeito da trindade de Deus, vamos dizer desta forma, de início para os irmãos. Queridos, todos nós sabemos que o primeiro mandamento, lá em Êxodo 20, no versículo 3, diz que nós não teremos outros deuses diante de Deus, ou não teremos de outro Deus, ou não terás outros deuses diante de mim, é assim que fala a palavra de Deus. Ou seja, só há um Deus. Porém, a Escritura Sagrada, meus irmãos, ela nos remete a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso tem levado muitas pessoas a crerem em heresias a respeito disso. São pessoas, grupos e até igrejas com falhas, meus irmãos, de entendimento da realidade apresentada pelas Escrituras. Mas afinal, será que Deus é Jesus? Será que Jesus é Deus? Deus é o Espírito Santo? Seria o Espírito Santo Deus? Afinal, meus irmãos, a Trindade existe ou não existe? Nós, meus irmãos, somos monoteístas e acreditamos em um único Deus. Se nós acreditássemos em três deuses, nós seríamos politeístas, ou mais deuses também, seríamos politeístas. E é sobre isso que nós falaremos hoje com os irmãos. E que fique claro aos irmãos que a palavra trindade, que nós mencionamos tanto em cursos e em outras ocasiões em que conversamos, inclusive, ela não aparece na Bíblia. Muitas pessoas falam, mas está na Bíblia. Não, nós comentamos e conversamos e falamos e ensinamos através desta palavra, mas ela não está na Bíblia. Ela foi cunhada pelos pais da igreja lá no início. Um dos primeiros a usar esta palavra foi Tertuliano. E isso, meus irmãos, aconteceu somente no 3º século depois de Cristo. Então ela não está na Bíblia. Meus irmãos, a afirmação de que Deus ele é triuno significa que Deus é um ser único, ele é um ser único, que se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, como Criador, meus amados, ele é Pai. Como Salvador, ele é o Filho, porque ele nasceu e se fez carne para nos salvar. E como Espírito Santo, meus irmãos, ele habita na igreja. Portanto, como Pai, ele é o Senhor de todos, como Filho, ele é por todos, e como Espírito Santo, ele está em todos. Amém? Simples, não é? Não é tão simples assim, porque muitas pessoas confundem essas coisas, né? A deidade do Pai, meus amados, nós precisamos entender, ela é uma só. A deidade do Pai é uma só. É a sua essência, que é compartilhada. E é claro que esta não é uma explicação simples e lógica, como todos nós pensamos, né? Começa pelo fato de nós, como seres criados, nós somos limitados. Até a palavra de Deus explica esta verdade para nós, ela está na Escritura. 1 Coríntios 2,14 deixa muito claro que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele elas seriam ou são como loucuras, e ele nem pode também, o ser humano nem pode também conhecê-las, porque elas são
discernidas espiritualmente. Então, somente seres espirituais, pessoas que já se relacionam com Deus, que já têm esse contato, pessoas que já estão firmados na palavra de Deus, é que vai entender e reconhecer essas coisas. E é por isso, e é assim, meus amados, que nós aceitamos muitas verdades que estão na Bíblia pela fé. Porque a coerência humana que nós temos não vai achar lógica nisso. É lógico que a fé nos leva a entender e a compreender essas coisas e aceitá-las, sem ter dúvida nenhuma. Queridos, as Escrituras, meus amados, elas nos ensinam que existe um só Deus. Essa doutrina vem desde o Antigo Testamento. Vários textos, eu posso mencionar alguns para os irmãos, e eles serão estudados hoje, inclusive, Deuteronômio 6,4, 2 Reis 19,15, Neemias 9,6, Salmos 83, 18, 86, 10, entre outros tantos textos, né? Mencionam e trazem essas revelações para nós. E o Deus de Israel, meus amados, como nós já falamos aos irmãos, é o mesmo Deus do cristianismo, é o mesmo Deus em quem nós cremos. Isso está lá, inclusive, em Marcos 12, 29 a 32. E nós, os cristãos, nós herdamos dos hebreus, meus irmãos, não apenas o seu monoteísmo, que é crer em um único Deus, mas também outros aspectos teológicos e éticos a respeito de toda essa relação com Deus. A Bíblia que nos ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, meus amados, ela ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Pois o nome de Deus se aplica ao Pai sozinho. Nós vemos isso lá em Filipenses 2,11. Se aplica da mesma forma também para o Filho, nós podemos ver isso em Colossenses 2,9. Também ao Espírito Santo, nós vemos isso em Atos 5,3, Atos 5, 3 e 4. E apenas, meus amados, e apenas as pessoas não enxergam essas coisas, não enxergam. Esses termos, esse termo, Deus, meus amados, ele aparece na Bíblia, na maioria das vezes, fazendo a relação, ou estabelecendo uma relação, ou fazendo referência à Trindade. E nós precisamos entender essas coisas. Lembram da nossa segunda aula, daquela oração dos judeus, que eles fazem 3 vezes por dia, de Deuteronômio 6,4, eu até recitei para os irmãos, né? Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Vocês lembram disso? Eu até recitei há uma semana ou 2 atrás para os irmãos, que quer dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então a palavra Errad aqui é único. Então nós entendemos, meus amados, que os judeus eles não creem na Trindade. Nós percebemos aqui o porquê. Ok? Nós percebemos aqui o porquê disso. Mas eles não creem nessa Trindade, meus amados, mas eles creem sim na manifestação multiforme de Deus. Ele vem em bondade, ele vem em amor e assim sucessivamente. Não vou me alongar, os irmãos já sabem sobre isso. Então ele se manifesta, Deus ele se manifesta, meus amados, de diversas formas, de diversos aspectos ou estados, né? Então é assim. Porém nós, quando eu falo nós, estamos falando de nós cristãos, teólogos e outros teólogos, estudiosos, quando nós contextualizamos a escritura de Gênesis a Apocalipse, ou seja, nós temos ali o Novo Testamento testificando o Antigo Testamento, fica claro o entendimento da Trindade. E nós vamos ver isso hoje. Isto ocorre também, meus irmãos, com o tetragrama, ou seja, aquelas 4 consoantes do nome divino, YHWH, Yahvé, né?
porque aplica-se ao pai sozinho, está lá em Salmo 110:1, aplica-se ao filho em Isaías 43, que ali foi uma profecia sobre o filho, tá em Mateus 3:3 também, e aplica-se também ao Espírito Santo, meus amados, conforme está em Ezequiel 8:1 a 3, e aplica-se com certeza também à Trindade. Isto não é triteísmo, não é acreditar em três deuses, mas acreditar na Santíssima Trindade. E a nossa aula de hoje falará sobre as heresias que surgiram relacionadas a tudo isso. Falaremos dos unicistas e do unitarismo, meus amados, além de outros que nós colocaremos aqui. Na verdade, esses outros são expansões destes dois. Eles se diferenciam, meus amados, apenas quando o unitarismo defende a unidade divina absoluta de Deus, mas ele rejeita a triunidade de Deus. Ou seja, Deus criou um ser, o Filho. Deus criou um ser, o Filho, e deu poder a ele. E ele se utiliza também, o Deus também se utiliza de uma força chamada Espírito Santo. Olha que chega a ser absurdo. Não é desta maneira, não foi isso que ocorreu, não é isso que nós vemos no Novo Testamento. Já o unicismo, eu falei para vocês do unitarismo, o unicismo, ele crê em um só Deus, ele nega a Trindade. Eles entendem que Pai, Filho e Espírito Santo são nomes diferentes de uma só pessoa. E esta pessoa quem é? Jesus, meus amados. Ou seja, é uma pessoa, ou seja, Jesus Cristo, ele usa três máscaras, uma para cada manifestação. Ou seja, quando ele é um, ele não pode ser o outro. Ou seja, são manifestações diferentes da mesma pessoa. E eles têm essa pessoa como sendo Jesus. Nós, meus irmãos, nós cremos que são pessoas diferentes. Prestem bastante atenção nisso que eu vou falar para os irmãos aqui. Nós cremos que são pessoas diferentes, não separadas, pessoas diferentes que compartilham a mesma natureza ou essência, ou seja, a Trindade. E isto vai ficar muito claro a todos durante a nossa aula. Ok? Então vamos lá, vamos começar, mas vamos acrescentar mais. Os principais unicistas do Brasil são a Igreja Voz da Verdade, muitos conhecem. Eles têm vários louvores que se tornaram, inclusive, inadequados devido à fé deles. Ok? Inadequados. Quando se fala inadequados, não é pecado, não é erro, mas são inadequados devido à fé que eles professam. Agora, como todos nós sabemos, a música ela mexe com a emoção do ser humano, e isto pode sim levar um homem que está com o solo fértil a se entregar a Deus. Agora, o que não pode deixar de acontecer é que quando ele passar a conhecer a verdade divina, ok? Ele deve evitar este erro, ele não deve permanecer no erro. Isso está lá em 2 Pedro 2,11. Então, um louvor te mexeu com a sua emoção, com o seu coração, você se entregou a Deus. Então, conforme você vai passando a conhecer a Deus, você vai descobrindo essas verdades e aí você não vai permanecer no erro. É simples assim. Tem também, meus amados, o tabernáculo da fé, aquele movimento, a árvore da vida. Nós temos as testemunhas de Jeová, entre muitos outros que estão por aí, sequer nós conhecemos eles. O que acontece, meus irmãos, é que eles buscam em diversas traduções da Bíblia palavras que parecem ali favorecer aquilo no que eles acreditam, sem, contudo, considerar a exegese, ok? Nem tampouco priorizar as línguas originais das Escrituras Sagradas. Um outro detalhe que eu posso acrescentar para vocês aqui é que nenhuma testemunha de Jeová tem liberdade para examinar qualquer literatura cristã fora das suas próprias publicações, inclusive a Bíblia, porque a Bíblia deles ela é editada por eles, ela é escrita por eles, está contextualizada na nossa Bíblia, mas eles fizeram algumas adições ou algumas mudanças
para poder corrigir e deixar da maneira que eles creem. Quanto mais se tira o original da Bíblia, mais se manipula e se destrói a palavra, ela vai ser. Agora nós temos também a Bíblia inclusiva aí, que, infelizmente, e quando eu falo para os irmãos que eu me menciono que a Escritura Sagrada, é porque eu vou na Escritura Sagrada, eu não vou no que a Bíblia diz. Nós vamos através do que a Escritura Sagrada nos apresenta. Então é dessa maneira, meus amados. Mas quanto à nossa aula de hoje, eles questionam que a palavra triuno ou a palavra trindade não aparece na Escritura. E isto, como eu já falei, é fato. É fato. Mas a sua formação teológica, ela está contida nela de Gênesis e Apocalipse. Já falei para os irmãos. E é nisso que nós estaremos nos aprofundando hoje. O texto sugerido pela lição da Escola Bíblica Dominical é Mateus 3, de 15 a 17, Mateus 28, 19 e 20, meus irmãos. E neste primeiro assunto que nós já temos aqui, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Eu vou dar o prosseguimento, vamos seguir batendo de frente com isso, aí depois as evidências dela no Antigo Testamento, e nós teremos também ela revelada no Novo Testamento. Mas vamos dar prosseguimento então aqui. Meus amados, a Santíssima Trindade, ela nos é apresentada e ela não se contrapõe de maneira nenhuma ao monoteísmo judaico, porque assim também nós cremos. Deus, meus irmãos, ele é um só. E através de sólidos fundamentos das Escrituras, nós vemos e entendemos isso. Já os primeiros cristãos, eles conheciam essa verdade, que está implícita ali no Antigo Testamento. Veja bem, implícita, olha a palavra, está implícita. Ou seja, em Gênesis 1:1 ali, o nome para Deus é Elohim. Ok? Elohim. Isso é um plural. Vamos aos poucos. No Antigo Testamento existem 3 palavras diferentes para Deus. El, Eloá e Elohim. E a Septuaginta emprega o termo Theos, do grego para eles. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, das escrituras sagradas do Antigo Testamento. Então, meus amados, eles usam Theos para os 3 vocábulos, El, Eloá e Elohim. A Septuaginta, meus irmãos, é a mais antiga tradução do grego, tradução em grego do texto hebreu do Antigo Testamento. Ela foi elaborada no final do século II, no final do século III a.C. Eu já ia falar como se fosse depois de Cristo. Ela foi elaborada no final do século III a.C. e o século II a.C. Teria sido realizada, ou seja, ela foi estudada, preparada por 72 tradutores. Agora vejam, meus irmãos, quando Deus fala em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, vocês viram lá, façamos. Então ali nós já temos ali um suposto plural, vamos dizer mais ou menos assim. Lá em Gênesis 3:22 também ele diz, tornou-se o homem como um de nós, nós, um suposto plural. Gênesis 11:6 e 7, ele fala também, vamos descer e confundir a língua deles. Desçamos e confundamos a língua deles. Desçamos ou vamos, plural. Entende-se aqui que ele estaria falando com alguém. Mas isto, na verdade, é um relacionamento intratrinitariano, meus amados. Intratrinitariano. Entenderam? Isso é chamado, na verdade, pelos teólogos de pericoreses. Ok? Pericoreses. Que é o termo
da teologia cristã que descreve a relação entre as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, como uma só, como um só Deus, é claro. Nós vemos isto claramente lá em João 17,5, quando Jesus diz: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso vai deixando, conforme nós formos indo, vai clareando mais a mente de vocês. Lá também em João, nós falamos de João 17,5, sim, em João 14,10, a palavra de Deus diz assim: não crês tu que eu estou no Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? Não que eu sou o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Vai clareando a nossa mente, não é verdade? 2 Coríntios também, 2 Coríntios também, 2, 10 e 11, meus amados. Diz assim: mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas. Então Deus revelou pelo seu Espírito. Né? Ali, pelo seu Espírito, ele revelou as coisas mais profundas de Deus, porque qual dos homens conhecem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus. O Espírito de Deus é que está nele, meus amados. Em João 1,11, em princípio era a palavra, e a palavra, ou seja, Jesus, estava com Deus. E a palavra, ou seja, Jesus, era Deus. As coisas vão ficando cada vez mais claras. Vejam que as coisas vai nos trazendo para uma questão mais racional, vai nos possibilitando racionalizar as coisas. Nós percebemos claramente que no Antigo Testamento a Trindade não está explícita, ela não é explícita da maneira como ela é no Novo Testamento, mas nós percebemos de uma forma, nós percebemos ela ali de uma forma implícita em vários textos. Ocorre, meus amados, que o ser humano quer de todas as formas adaptar Deus. As realidades e a racionalidade humana busca trazer alguma coisa que é equacionável para ele. Então ele restringe as coisas possíveis de entendimentos, restringe as coisas de entendimento possíveis aos seres criados. Ou seja, nós restringimos o entendimento das coisas àquilo que nós podemos entender, né? E nós não podemos restringir Deus de maneira nenhuma. Ou no popular, como nós costumamos falar, não se pode engessar Deus. Afinal, meus amados, Ele é Deus, Ele criou tudo que existe. Por mais que nós não consigamos entender bem as coisas, Ele é Deus, Ele pode tudo, Ele é o Deus do impossível, Ele nos cura, Ele nos trata, Ele nos dá amor, é Ele que cuida de nós em todos os momentos, então Ele faz aquilo que nós não conseguimos. Então nós precisamos entender essas coisas, meus amados. Se nós formos analisar mais profundamente, nós chegamos ali, nós podemos chegar ali, quando o anjo apareceu para Agar, lá em Gênesis 16:7, ele também apareceu a Moisés, lá na sarça, lá em Êxodo 3:2, no versículo de 4 a 6, revela-se que este anjo é o próprio Deus. No versículo 13 também, quando ele falou ali com Agar, isto entre muitos outros textos, meus amados, como quando ele falou com Josué, como quando ele anunciou o nascimento ali de Sansão. Nós temos também ali Isaías 6:3, que diz que a terra está cheia da glória de Javé dos exércitos. Javé
dos exércitos no original, meus amados. Isso significa o quê? Jeová. Amém? Jeová, ou seja, aquele que existe, que é o nome próprio do único Deus e verdadeiro. Aquele nome impronunciável, a não ser com o tetragrama, como nós já falamos. YHWH. E comparando com o texto de João 12, 39 a 41, meus amados, nós vemos que Javé dos exércitos é o próprio Cristo. E lá em Isaías 6, de 8 a 10 também, o Espírito também. Do mesmo modo que o Filho, ele é identificado como Javé. Neste texto nós vemos também um anjo que é identificado como Javé. Isto além de em Êxodo 4, de 3 a 4, lá em Juízes também 13, 21, 22. São muitos textos e a gente não vai conseguir lembrar de todos, e quando você menciona um, a gente recorda ele meio que assim, superficialmente, mas com certeza são esses textos. Queridos, Paulo, ele afirma isso lá em Atos 28, 25 a 27, que no Antigo Testamento houveram revelações embrionárias da Trindade, ou seja, elas não estavam explícitas. É simples. Se nós lermos, não vou ler, vai ficar longo, não vou falar também, mas vamos lá, se vocês lerem Isaías, ou Isaías sim, 63, de 8 a 14, meus irmãos, isso ajudará muito na compreensão da pluralidade da unidade divina. Vocês verão que o Espírito Santo aparece alternadamente como Javé e com o anjo. O Pai no versículo 8, o Filho no versículo 9, meus amados, e o Espírito Santo no 10. Portanto, mesmo sendo um só Deus, eles são sim distinguíveis entre si. Mas falando um pouco sobre monoteísmo bíblico, nós vemos lá em Deuteronômio 6,4, que diz, como nós já vimos nas aulas passadas e nesta também: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós vemos a palavra único, ou no hebraico errad, que deixa entender trindade, porque ela significa o quê? Um mesmo, significa primeiro, cada, uma vez. Então dá a entender que ela seria ali um plural, ok? Lembram que eu recitei para vocês naquela oportunidade, hoje também. Eles recitam isso 3 vezes por dia. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Had. Então, meus amados, se nós fôssemos nos aprofundar neste estudo, eles já erraram aqui. Porque a palavra para isolado, único, seria Yahid. Não Errad. Seria Yahid. Aí seria assim, um único Deus isolado, solitário, uma unidade absoluta. E como nós já falamos, o Deus de Israel é o mesmo Deus dos cristãos. E Jesus responde isso lá em Mateus 12, 29 e 30, onde ele diz: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Mateus 12, 29 e 30. Entenda, portanto, meu querido, que a Bíblia ensina usando a palavra um só Deus, para deixar claro que não existem outros deuses. Portanto, o Novo Testamento não contradiz o Antigo, mas torna explícito o que dantes estava ali implícito. Leiam Mateus 28, 19, que atesta que o Deus da Bíblia é um só e se apresenta em uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Leiam também 1 Coríntios 12, de 4 a 6,
2 Coríntios 13, Efésios 4, de 4 a 6, 1 Pedro 1 e 2. Então, meus amados, além de muitas outras passagens do Novo Testamento, revelam a Trindade. Amados, o cristianismo reconhece que o termo pessoa, ele seria um tanto quanto inadequado para se aplicar às três pessoas distintas da Trindade. Tanto que os gregos usavam ali a palavra hipostasis ou subsistentia, que significa substância ou fundamento, para se referir à Trindade. Nós estamos falando aqui agora dos gregos, ok? Não dos judeus. Amém? E senão vocês falam, mas se eles não reconheceram, não. Os judeus não reconhecem. Os gregos usavam esses termos para determinar, para não tratar como pessoa. Eles falavam hipostasis ou subsistente, substância ou fundamento. Ou seja, é como se uma máscara de um ator grego, resumindo para os irmãos, é como se uma máscara de um ator grego, mas isto, nós falando sobre máscara também poderia levar alguém ao sabelianismo, ao modalismo, que são as heresias que advêm desse unitarismo, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas, ou seja, poderia trazer esse confronto, né? Que entende que Deus é uma pessoa única, tá? Então, se referindo à Trindade, eles entendem que Deus é uma pessoa única e que ela se manifesta em carne e não pode ser outro enquanto é um. Então eu coloco a máscara de Deus, eu sou Deus. Eu não posso ser o Filho, eu não posso ser o Espírito Santo. A hora que eu tiro essa máscara e ponho a máscara de filho, eu sou o Filho. Não posso ser o Pai e não posso ser o Espírito Santo. E quando eu ponho a máscara do Espírito Santo, eu não posso ser o Pai ou o Filho. Vocês vejam a confusão, vejam como é que é. É um Deus presente numa situação e ausente em outra. Então não existe como nós conseguirmos assimilar estas coisas, né? Não tem como nós entendermos essas coisas. E é por esta razão que eles preferiram chamar de homousios, ou seja, um ser, ou hipostases, ou seja, a forma de ser ou existir. Então foi por isso que houve essa distinção e a opção por chamar disso, de um ser, ou uma forma de ser ou existir. E neste caso, meus irmãos, deve haver restrições, porque não se trata, deve haver restrições e muito bom entendimento, porque não se trata de três seres, mas de três identidades pessoais em um único ser, Deus. Uma só substância ou essência. Amém? Uma só substância ou essência. Portanto, quando nós falamos das três pessoas da Trindade, nós não estamos falando de três seres, mas sim dos aspectos de um Deus. E eu não ia falar, mas eu vou trazer para os irmãos aqui. Eu sempre fiz uma análise muito simples sobre isto, para compreender melhor por mim mesmo. Amém? Então, lembre-se que isso é uma análise minha, pessoal. Ouçam e depois esqueçam. Amém? Mas é isso. Para entender, eu pensava assim, o ser humano, o ser humano, eu sou um só ser. Só que eu tenho em mim espírito, alma e corpo. Mas eu sou um só ser. Mas eu tenho espírito, alma e corpo. Gênesis 2,7 diz que o Senhor é Deus, né, e Ele formou o homem do pó da terra, corpo. O corpo estava ali, sem vida, sem ação. Aí Ele soprou em nossas narinas, meus amados, porque Ele nos fez do barro, mas não tinha movimentação, não tinha ação nenhuma. E aí Ele soprou em nossas narinas a vida, o sopro da vida, ou seja, o Espírito Ele soprou. E aí o homem se tornou uma alma vivente. Então nós temos o corpo, a alma e o Espírito. São três em um só ser. Eu estou aqui, sou eu, pastor José Guerreiro. Mas eu tenho em mim o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. É desta maneira, ou seja, nós também temos três em um.
ou tricotomistas, né? Tricotomistas, como nós somos chamados. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Porque diz assim, o texto de 1 Tessalonicenses, que o mesmo Deus de paz nos santifique completamente. Completamente. Tá? Ele ora que Deus ele ora a Deus que todo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós, seres humanos, meus amados, criados, temos em nós uma formação dada por Deus com corpo, alma e espírito em uma mesma pessoa. É claro que é diferente, podem até rir, podem zombar, mas eu usei isso para poder ter um entendimento disso, né? Agora entendam que o corpo não se move, ele depende da alma para isso. Alma esta que é inseparável do espírito que nos leva a Deus. Então foi isso que eu utilizei para ter o entendimento dessas coisas. Não sei se vai servir para vocês, e me desculpem, me perdoem se acharem que não serve para nada esse meu exemplo, mas está aí para vocês entenderem a maneira como eu busco entender essas coisas. Ou seja, eu tenho em mim o corpo, a alma e o espírito, e a essência deste eu em mim mesmo, ela pode ser usada para agir, para tocar, para falar, para pensar e para glorificar a Deus. Mas vamos lá, vamos prosseguir, que senão a coisa fica mais forte um pouco. Vamos para o segundo assunto. O segundo assunto, meus amados, fala das heresias contra a doutrina da Trindade. Chegamos aqui, contra a doutrina da Trindade. Então, vamos lá. Nós já mencionamos no início da aula, mas voltando um pouco para poder repassar. Com a expansão, meus amados, do cristianismo, o Evangelho passou a confrontar várias e diversas tradições, tanto gregas quanto romanas. Está lá em Atos 16, 21, Atos 17, de 18 a 22. Porque os seus movimentos intelectuais e os seus movimentos culturais também, eles exigiam formulações teológicas mais precisas e racionais. Tá? E aí, com isto, começaram a surgir heresias e alguns movimentos heterodoxos, como inclusive os ebionitas, que nós já mencionamos, os gnósticos, que nós também já mencionamos, os monarquianistas, os arianistas, e todos estes, eles negam a divindade de Jesus, bem como do Espírito Santo, entre outros, entre outros. E isto passou a exigir da liderança da igreja, meus irmãos, posições teológicas mais claras e bem mais racionais. Houve a necessidade de que se explicasse mais essas coisas para que o povo indouto tivesse um melhor entendimento disso. E no sentido, meus irmãos, do Deus Trino, que é o nosso assunto de hoje, nós falaremos aqui do unicismo e do unitarismo, além do monarquianismo, mas é que um vai levando ao outro. Então, se nós não mencionarmos algum, não se preocupe, um leva ao outro, mas o entendimento, de um modo geral, são todos. Eles surgem ali na metade do século II, depois de Cristo, e se dividiam em dois grupos: os dinâmicos, que ensinavam que Cristo é filho de Deus. Cristo, entendam bem, Cristo é filho de Deus. Mas ele é filho de Deus por adoção, ou seja, ele nasceu e foi adotado e Deus deu poderes para ele. Ok? Deu para entender? E temos também os modalistas. Esses modalistas, eles ensinam que Cristo era apenas, vejam bem, Cristo ele era apenas uma forma temporária da manifestação de Deus.
É assim, meus amados. Dentre esses também existem aqueles que creem que Jesus é o próprio Deus, que ele se manifesta, ele é Jesus, mas ele se manifesta como Pai e como Espírito. Ou seja, eles rejeitavam o Evangelho de João. E também a divindade do Filho e do Espírito Santo. Eles negavam a unidade absoluta de Deus e os seus princípios. Tá? E os seus princípios. Rejeitavam também os seus principais representantes. Tá? Os principais representantes que tinham ali, levando isto a eles. Eles tinham ali pessoas que eram totalmente contra isto. Os principais que faziam isso era Noeto, Práxeas e Sabélio. Inclusive, sobre Sabélio, eu acho que nós vamos falar um pouco mais. Vamos deixar progredir para não perder aqui o raciocínio. Esta heresia, meus amados, ela foi combatida por Cipriano. Cipriano se contrapôs a Noeto. Tertuliano, ele combateu Praxeas. E Dionísio da Alexandria, ele foi o principal opositor ali de Sabélio. Então, nós precisamos entender assim, que Noeto, ele estava antes. Amém? Noeto, ele estava antes. Praxeas veio depois dele. Um era discípulo do outro. E depois é que chegou a Sabélio. Tá? Ocorre que todos eles foram derrotados e vencidos. E acabou esta heresia por desaparecer da história. Mas o que acontece, meus amados, é que depois de muitos séculos, ou seja, depois do século entre o século III, e o início ali do século XX, meus amados, essa heresia ela se manteve ali controlada. Tá? Ela veio à tona por volta ali do início do século XX, através de John G. Eu vou precisar ler o nome aqui. Muito bem, através de John John, né? G. Schepp, S-C-H-E-P-P. É isso mesmo. Lá nos Estados Unidos, com aquele movimento antitrinitariano chamado Só Jesus. Isso aconteceu lá em 1913. Esse movimento, ele entende que Jesus é Deus. Jesus é que é Deus e ele se manifesta como Pai e como Espírito Santo. Vocês veem como as coisas elas vão, parece que se complicando cada vez mais? É difícil. Porque eles não veem uma lógica contextualizada na Bíblia. Eles buscam lógica dentro do que eles pensam por eles mesmos. Por isso que nós falamos nas aulas passadas que nós não podemos tomar racionalidade por nós mesmos. Nós temos que ver os estudos, o que está escrito, fazer a exposição de tudo isso, meus amados. Mas vamos lá. Voltando aqui ao unicismo, que faz parte agora do nosso terceiro assunto. Sim. Isso, voltando aqui ao unicismo e ao unitarismo. Mas eu acredito que falando de um, nós já vamos entender os dois, basicamente. Mas eu vou trazer um pouco de cada para os irmãos para ficar mais claro. Nós vemos que há muito em comum entre os unicistas e os antigos, né? Os unicistas modernos, né? E os antigos sabelianistas. Mas com algumas diferenças, meus amados. Existem 4 pontos fundamentais com os quais eles confrontam o Evangelho. A natureza de Deus, a natureza de Cristo, a fórmula batismal e o significado do batismo. É muito difícil de se lidar com essas coisas. Mas vamos lá. Eles ensinam que Deus é Jesus, que ele veio como Jesus. E assim, o reino ficou sozinho, porque Deus estava aqui. Ao passo que a doutrina ensina que Jesus é Deus, ou seja, é a essência do Deus que está no Filho. Então o Jesus que nós tivemos aqui, a essência do Deus estava no Filho. Não que Deus não abandonou o seu reino para estar aqui. Ok? Ficou claro? Amados, entenda
a diferença. Eles dizem que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa e que Deus, quando é um, ele não pode ser o outro. Ou seja, eles não são três pessoas em uma só divindade. E com tudo isso, eles tentam dar uma roupagem bíblica às suas doutrinas. Ou seja, se não nos aprofundarmos nos estudos e aprendermos estas coisas, seremos facilmente levados de um lado para o outro, como qualquer evento de doutrina. A palavra é muito clara com relação a isso. Nós precisamos entender e aprender essas coisas. Eles ensinam que o nome de Deus é Jesus e que o batismo, meus amados, deve ser feito em nome do Pai, vejam bem, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vocês viram que eu coloquei em nome e em nome? Então, quando na verdade deve ser conforme Mateus 28:19. Portanto, ir e ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E vocês vão entender isso agora. A palavra em nome, meus amados, ela é usada por eles antes de cada pessoa da Trindade. E isso leva a um entendimento distributivo. Ou seja, ataca a unidade divina em sua pessoa de ação. Os unicistas de hoje e da antiguidade usam algumas passagens bíblicas que eles julgam favorecer esse tipo de doutrina. Tá? Mas não é assim. É em nome do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. É a Trindade. Não é em nome do Pai, é em nome do Filho e é em nome do Espírito Santo. Não é três pessoas separadas uma da outra. Nós vemos lá Isaías 9:6, João 10:30, 14, 8, 9 e 18. Agora nós precisamos entender que a expressão, quando está ali mencionada, Pai da eternidade, de Isaías 9:6, ela não está afirmando que o Filho, meus amados, seja o Deus Pai, mas sim Pai da eternidade, conforme está escrito. Tanto que na sequência deste escrito vem escrito assim: Pai da eternidade e Príncipe da paz. Este versículo ensina, meus irmãos, que o Messias, ele é o rei, ou seja, o governo está sobre os seus ombros, ele é o pai do seu povo. Mas o título de pai, Deus Pai, jamais se refere ao Filho como eles usam devido à sua função. Assim, de fato, uma vasta lista de atributos, claro, títulos, funções e obras, inclusive, de Deus Pai, que são cumpridas e feitas pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas isto, meus irmãos, é a manifestação multiforme de Deus presentes no Filho e no Espírito Santo. Porém, o título de Pai é exclusivo do Pai. Entenda que o Filho é Deus igual ao Pai. João 5, 17, 18, João 10, 30. Mas ele não é o Pai, conforme está em 2 João 3. Eles citam João 10, 30, que diz: eu e o Pai somos um, entendendo que Jesus é o Pai. Mas não, este texto afirma, meus amados, que Jesus é Deus igual ao Pai, mas não a mesma pessoa do Pai. Eles usam também João 8,19, onde lhe disseram: aonde está o seu Pai? E Jesus respondeu: não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Até esse texto eles usam, meus amados. Porém, a intenção de João aqui é muito clara, ou seja, ele quer mostrar que o Pai não é diferente do Filho. Ou seja, o Pai, ele se manifesta na pessoa do Filho e também na pessoa do Espírito Santo. E isso é muito diferente de ser entendido como Jesus sendo a encarnação do Pai. Irmãos,
Temos muitas outras passagens que eles usam, mas da mesma forma, totalmente sem fundamento, porque nós estudamos o contexto geral das coisas e não uma coisa específica, não um texto, um versículo específico. Vocês conseguiram entender esta diferença? Eu espero que sim. Não sei se eu tive capacidade ou competência para isso, mas entendo que nós cremos que Deus, Jesus e o Espírito Santo são três pessoas diferentes, sendo o mesmo Deus. Já eles entendem que Deus é Jesus. Eles defendem o batismo só em nome de Jesus e que a salvação depende disso. Ok? Então, como eu disse, tem várias vertentes, né, que pensam e entendem de maneira diferente, mas sempre batendo no Deus triuno que nós conhecemos e entendemos. E com isso eles mutilam a personalidade do Pai, do Filho, com a doutrina das manifestações. Mas fechando este assunto, meus amados, se o Pai é o Filho, a quem é que Jesus ofereceu o seu sacrifício pelos nossos pecados? Simples, né? Muito simples e básico. A quem Jesus pagou o preço da nossa redenção? Entenda que Jesus, ele entregou o seu Espírito a outra pessoa, ou seja, ao Pai. Existe também, meus amados, quem acha que o problema deste entendimento não é grave, que é uma coisa simples, isso é uma questão secundária. Nós cristãos que somos, discordamos totalmente e completamente desta posição, porque a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. E quem pensa desta maneira tem o espírito do anticristo, porque está indo totalmente contra a Escritura Sagrada, ao contexto da Escritura Sagrada. E nós sempre falamos que nós precisamos analisar a Escritura de Gênesis ao Apocalipse. É desta maneira. Então não dá, amados, para conciliar mentira com a palavra de Deus. Portanto, há um só Deus eternamente, e ele subsiste em três pessoas distintas. Pessoas, como nós falamos para os irmãos, ok? Onde o Pai se apresenta em essência através do Filho e do Espírito Santo em poder, glória e majestade. Amém? Que Deus abençoe, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me fazer as perguntas aqui pelo YouTube, ou podem também me fazer as perguntas através do WhatsApp. Na próxima aula, que pergunta, aqui é uma afirmação, mas nós vamos responder a esta pergunta. Jesus é Deus? Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor.